Minha própria filha me traiu por dinheiro. Ainda sinto o gosto amargo daquela ligação, como um veneno que se espalha lentamente pelo corpo. Tenho 72 anos, me chamo Jorge, e nunca imaginei que a pessoa que eu segurei nos braços quando nasceu seria capaz de me olhar apenas como uma fonte de renda, um extrato bancário ambulante. Aquela quinta-feira começou como qualquer outra em meu apartamento no condomínio Vila Serena, em São José dos Campos. O sol entrava pelas frestas da persiana, iluminando as fotos da minha falecida esposa na estante da sala. 3 anos sem ela, e a dor da ausência ainda me visita todas as manhãs. Preparei meu café como sempre faço, forte, com um pouco de leite e aquele pão caseiro que a Helena, minha vizinha do 302, traz toda semana. Estava folheando o jornal quando o telefone tocou. O identificador mostrou o nome da minha filha, Débora. Atendi com aquele sorriso automático que surge quando um pai ouve a voz de um filho. Mas o que veio a seguir não foi o tradicional "Oi, pai" ou "Tudo bem com o senhor?". Foi um furacão de palavras, ditas entre dentes, com uma frieza que congelou meu sangue. "Pai, vou ser direta. Agora 90% da sua aposentadoria é minha. O Ricardo está sem trabalho. O pai dele está doente. Precisamos de dinheiro e o senhor tem mais do que precisa. Vou cuidar do meu marido e do meu sogro. Estou indo aí semana que vem para organizarmos a transferência mensal." Fiquei paralisado, com o telefone grudado na orelha, ouvindo apenas o zumbido da linha depois que ela desligou na minha cara. O café esfriou na xícara, o jornal escorregou para o chão. Foram longos minutos até que meu corpo respondesse novamente aos comandos do meu cérebro. Quase 5 décadas atrás, eu segurava Débora nos braços pela primeira vez na maternidade. Seus dedinhos agarravam meu polegar com força surpreendente. "Ela vai longe", disse a enfermeira. "Tem garra." Naquele momento jurei protegê-la de tudo, dar-lhe o melhor que pudesse. Trabalhei dobrado no banco, fiz hora extra, economizei para sua faculdade, para seu casamento, para o apartamento que ela e Ricardo compraram. E agora ela me liga para exigir minha aposentadoria como quem cobra uma dívida atrasada. Olhei para as minhas mãos. Manchas da idade, veias saltadas, algumas cicatrizes de trabalho. Mãos que assinaram milhares de documentos no Banco Nacional, onde trabalhei por 3 décadas. Mãos que aplaudiram de pé quando Débora se formou em administração. Mãos que acenaram no aeroporto quando Marcelo, meu filho caçula, partiu para sua carreira de piloto em Florianópolis. Mãos que seguraram as de minha esposa em seus últimos dias no hospital. Agora, essas mesmas mãos tremiam enquanto eu tentava entender como chegamos a este ponto. Levantei-me com dificuldade. A artrite no joelho direito sempre me lembra que o tempo não perdoa. Fui até a janela e observei o movimento do condomínio. Dona Luzia passeando com seu poodle, o zelador Sebastião regando os canteiros, crianças voltando da escola. A vida seguia seu curso normal lá fora, enquanto dentro do meu apartamento um terremoto havia acabado de acontecer. Sentei-me novamente, respirei fundo e tentei organizar meus pensamentos. Sempre fui metódico, organizado. Não era à toa que cheguei a gerente na agência Centro. "Jorge Mendonça não toma decisões precipitadas", dizia meu chefe. E não seria agora, aos 72 anos, que eu mudaria. Mas o choque era grande demais. Peguei o porta-retratos com a foto de Débora criança, sorrindo com os 2 dentes da frente faltando. O que aconteceu com aquela menina que chorava quando via um passarinho machucado no jardim? Em que momento ela se transformou nessa mulher calculista que via no próprio pai apenas um número? Os sinais estavam lá. Percebi tarde demais. Os pedidos de empréstimos que nunca eram devolvidos. As visitas que só aconteciam quando precisavam de algo. O interesse repentino pelas minhas aplicações financeiras, disfarçado de preocupação. "Pai, onde o senhor guarda seus documentos importantes? É só para caso de emergência." Pequenas gotas que formaram um oceano de manipulação. Peguei o telefone novamente, mas não para retornar a ligação de Débora. Disquei o número do Dr. Cláudio Buarque
meu advogado e amigo de longa data. Sua secretária atendeu e, pela minha voz, ela percebeu a urgência. Senhor Jorge, o doutor está em uma reunião, mas vou interrompê-lo. Enquanto esperava, lembrei-me das palavras da minha falecida esposa. Ela sempre foi mais perspicaz que eu para julgar o caráter das pessoas. Jorge, a Débora mudou depois que conheceu o Ricardo. Ela está diferente, mais interesseira. Eu não quis acreditar. Preferi pensar que era apenas o ciúme natural de uma mãe que via a filha seguindo seu próprio caminho. Jorge, o que houve? A voz grave de Cláudio me trouxe de volta ao presente. Em poucas palavras, relatei a ligação de Débora. Do outro lado da linha, um silêncio pesado. Depois, a indignação controlada de quem conhece a lei. Isso é abuso financeiro contra idoso, Jorge. É crime previsto no Estatuto do Idoso. Venha ao meu escritório amanhã às 10 horas. Não tome nenhuma decisão até conversarmos. Desliguei o telefone com uma sensação estranha. Por um lado, a dor da traição. Por outro, uma resolução nascendo dentro de mim. Eu, que sempre fui um homem pacífico, que evitava conflitos, que preferia ceder a brigar, sentia agora uma determinação diferente. Não era raiva, era algo mais profundo. Era o instinto de sobrevivência, a dignidade pedindo passagem. Levantei-me novamente e fui até o pequeno escritório que mantinha no segundo quarto do apartamento. Abri a gaveta da escrivaninha e peguei uma pasta azul que guardava há quase 2 anos. Dentro dela, uma ideia que havia começado como um sonho, inspirado pela minha falecida esposa, que sempre se preocupou com causas sociais. Uma fundação para ajudar idosos vítimas de abusos financeiros. Tinha pesquisado sobre o assunto, conversado com minha irmã Cecília, com meu amigo Paulo, mas nunca havia tomado uma decisão definitiva. Talvez fosse hora de tirar aqueles planos do papel. Talvez a ligação de Débora fosse o empurrão que eu precisava. O relógio na parede marcava 15h43. Ainda tinha tempo de ligar para o Marcelo em Florianópolis antes que ele entrasse em seu voo. Meu filho caçula sempre foi mais sensato, mais ponderado. Diferente da irmã, ele nunca pediu nada além de meu apoio moral. Mesmo quando decidiu mudar de carreira aos 30 anos para se tornar piloto, bancou tudo sozinho. Disquei seu número e, enquanto aguardava, olhei pela janela novamente. O sol começava a baixar, projetando sombras mais longas no jardim do condomínio. Uma analogia perfeita para minha situação atual. A sombra da velhice se alongando, enquanto alguns esperam apenas que a escuridão chegue para tomar o que é seu por direito. Mas eu ainda tinha luz dentro de mim, e usaria essa luz para iluminar não apenas meu caminho, mas o de outros que, como eu, descobriram que nem sempre o sangue garante lealdade. O telefone finalmente foi atendido. Pai, o que está acontecendo? A voz de Marcelo do outro lado da linha trazia aquela preocupação genuína que só os filhos amorosos demonstram. Enquanto explicava a situação, as memórias dos últimos anos desfilavam na minha mente como um filme antigo, revelando sinais que eu, cegado pelo amor paterno, optei por ignorar. Filho, sua irmã mudou muito nos últimos anos, disse a ele, sentindo o peso de cada palavra. Desde que sua mãe nos deixou, algo se quebrou no relacionamento entre nós. Era verdade. A morte de Maria, minha esposa por quase 4 décadas, não apenas deixou um vazio em minha vida, mas também redesenhou as relações familiares de maneiras que eu não podia prever. Por 30 anos, trabalhei no Banco Nacional, subindo lentamente na hierarquia até me tornar gerente da agência Centro. Nunca fomos ricos, mas vivíamos com conforto e dignidade. Conseguimos comprar nosso apartamento no condomínio Vila Serena, educar nossos 2 filhos e ainda guardar o suficiente para uma aposentadoria tranquila. Maria era o eixo que mantinha nossa família unida. Professora de português na escola municipal, ela ensinava muito mais do que gramática e literatura. Ensinava valores, integridade, respeito. Quando o câncer a levou, 3 anos atrás, algo fundamental se perdeu. O vazio que ficou parecia impossível de preencher.
Depois do funeral, continuei explicando a Marcelo, sua irmã começou a aparecer com mais frequência aqui em casa. No início, achei que fosse preocupação, que ela estivesse tentando me ajudar a lidar com a solidão. As visitas de Débora se tornaram regulares naqueles primeiros meses de luto. Ela trazia comida, organizava meus remédios, verificava as contas a pagar. Eu estava tão consumido pela dor da perda que aceitei aquela ajuda com gratidão, sem questionar. Foi quando Ricardo perdeu o emprego na construtora, expliquei. Sua irmã veio até mim, explicando a situação difícil que estavam passando. Pediram um empréstimo de 30 mil reais para cobrir as contas, enquanto ele procurava outro trabalho. Na época, não hesitei. Abri minha caderneta de poupança, aquela que Maria e eu alimentamos por anos, centavo por centavo, e transferi o dinheiro. É apenas um empréstimo, pai, Débora garantiu. Assim que Ricardo conseguir um novo emprego, devolvemos tudo. Mas o novo emprego nunca veio. Ou pelo menos nunca durou mais que alguns meses. Ricardo sempre tinha uma desculpa. O chefe injusto, o salário baixo, as condições inadequadas. Enquanto isso, pelas redes sociais, eu os via em restaurantes caros, comprando roupas de marca, planejando viagens. 6 meses depois, continuei contando a Marcelo, veio outro pedido. Desta vez, era para ajudar na entrada da casa nova. O aluguel estava muito caro, argumentaram, e com o valor que pagavam mensalmente, poderiam financiar um imóvel próprio. Precisavam apenas de 80 mil para a entrada. Novamente, abri mão das minhas economias. Desta vez, Maria já não estava aqui para me aconselhar, para me fazer questionar se aquilo era realmente um investimento no futuro da nossa filha ou apenas mais um passo em uma escada sem fim de pedidos. Você me alertou na época, filho. Suspirei ao telefone. Você disse que era muito dinheiro, que eles deveriam procurar algo mais modesto. Mas sua irmã insistiu que era o bairro perfeito, que a casa valorizaria, que seria um excelente investimento. A casa no bairro nobre da cidade, com 3 quartos, piscina e churrasqueira, tornou-se o palco de festas frequentes. Nas poucas vezes em que fui convidado, sentia-me deslocado entre os amigos sofisticados de Débora e Ricardo, com seus carros importados e conversas sobre investimentos e viagens internacionais. E depois veio o cartão de crédito, relembrei, a vergonha ainda queimando em meu peito. Débora disse que seria mais fácil para ajudar nas minhas compras se tivesse acesso à minha conta. Sugeriu que eu fizesse um cartão adicional para ela. Foi nessa época que comecei a notar os primeiros sinais realmente preocupantes. Faturas com valores altos, compras em lojas que eu nunca frequentava, restaurantes onde nunca havia posto os pés. Quando questionei, Débora sempre tinha uma explicação. Eram presentes para mim que ainda não havia entregado. Eram itens necessários para a casa que ela estava comprando para me ajudar. Eram serviços essenciais que eu precisava, mas não sabia. O problema é que eu acreditei, filho, confessei, a voz embargada. Acreditei porque queria acreditar, porque é mais fácil aceitar uma mentira doce do que encarar uma verdade amarga. Especialmente quando essa verdade envolve admitir que sua própria filha está se aproveitando de você. Foi Helena, minha vizinha do 302, quem primeiro teve coragem de abrir meus olhos. Viúva como eu, com um filho morando no exterior, ela se tornou uma amiga próxima após a morte de Maria. Nas tardes de domingo, tomávamos café juntos na varanda, conversando sobre livros, política ou simplesmente relembrando tempos mais simples. Jorge, ela me disse certa tarde, não quero me intrometer, mas tenho notado a frequência com que sua filha leva sacolas daqui. Sacolas que parecem conter mais do que apenas restos de comida ou itens esquecidos. No início, defendi Débora com unhas e dentes. Expliquei que ela estava apenas me ajudando, organizando coisas que eu não usava mais, levando documentos para arquivar. Helena apenas assentiu, respeitando minha posição, mas deixou no ar uma frase que passou a me assombrar. Às vezes, o amor nos cega para o que está bem diante dos nossos olhos. A semente da dúvida estava plantada.
Comecei a prestar mais atenção, a fazer perguntas, a verificar extratos bancários, e o que descobri me partiu o coração. Foram quase 25 mil regalos em compras não autorizadas em apenas 3 meses, Marcelo. Revelei, sentindo o peso da confissão. Joias, eletrônicos, roupas de grife, nada disso chegou até mim. A situação piorou quando Augusto, o pai de Ricardo, começou a enfrentar problemas de saúde, ou pelo menos foi o que Débora e Ricardo me disseram. Alzheimer em estágio inicial, informaram. Ele precisa de cuidados especiais, medicamentos caros, uma enfermeira particular. Mais uma vez, meu coração de pai e agora de quase sogro se comoveu. Afinal, Augusto era um bom homem, pelo pouco que o conhecia dos almoços de família. Aposentado da Petrobras, sempre teve uma postura discreta e gentil. A ideia de vê-lo perdendo suas memórias, sua independência, me tocou profundamente. Aumentei minha contribuição mensal, expliquei a Marcelo. Passei a transferir 3 mil reais todo dia, 10 para a conta de Débora, especificamente para os cuidados com Augusto. E o que eu não sabia então, e só descobriria mais tarde, graças à investigação de Dr. Cláudio, era que Augusto tinha apenas uma leve perda cognitiva, comum para sua idade, e estava longe de precisar dos cuidados intensivos que Débora descrevia. Os 3 mil reais mensais estavam, na verdade, ajudando a financiar o estilo de vida cada vez mais extravagante do casal. A gota d'água, continuei, foi quando descobri que Ricardo tinha um problema sério com apostas online. Um vício que consumia milhares de reais mensalmente. Foi Paulo, meu amigo de longa data e também ex-funcionário do Banco Nacional, quem me trouxe essa informação. Seu sobrinho trabalhava em uma casa de apostas online e confidenciou que Ricardo era um cliente frequente, conhecido por fazer apostas altas e arriscadas, principalmente em jogos de futebol europeu. Paulo me mostrou alguns extratos que seu sobrinho conseguiu, expliquei a Marcelo. Em um único mês, Ricardo perdeu mais de 40 mil reais em apostas, dinheiro que provavelmente veio em grande parte das minhas contribuições. A revelação foi devastadora, não apenas pelo valor material, mas pelo significado daquela traição. Cada real daqueles representava horas do meu trabalho, sacrifícios que Maria e eu fizemos ao longo dos anos, sonhos que adiamos para garantir segurança à nossa família. E sabe o que é pior, filho? Desabafei, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto enrugado. É perceber que fui usado, que o amor que sempre dediquei à sua irmã foi visto apenas como uma fraqueza a ser explorada. Do outro lado da linha, Marcelo respirou fundo. Sempre ponderado, ele raramente deixava a emoção tomar conta, mas eu podia sentir sua indignação crescendo a cada revelação. Pai, estou pegando o primeiro voo para São José amanhã cedo, ele decidiu. Vou estar aí antes do seu encontro com o Dr. Cláudio. Não enfrente isso sozinho. A determinação na voz de meu filho me trouxe um conforto que eu não sentia há meses. Era como se um peso enorme começasse a se dissolver. Não porque o problema tinha desaparecido, mas porque eu não precisava mais carregá-lo sozinho. Naquela noite, após desligar o telefone, fiz algo que não fazia há muito tempo. Abri o baú de recordações que Maria e eu mantínhamos no quarto. Fotos antigas, de quando os filhos eram pequenos, cartões de Dia dos Pais feitos com papel colorido e cola com glitter, desenhos infantis onde Débora sempre se retratava de mãos dadas comigo, um sol sorridente no canto da folha. Onde foi que erramos, Maria? Perguntei em voz alta para o quarto vazio, como se minha esposa pudesse me ouvir de algum lugar. Foi excesso de amor? Falta de limites? Ou algumas pessoas simplesmente nascem assim, capazes de explorar até mesmo quem mais as ama? Não havia respostas fáceis, eu sabia. As relações humanas são complexas demais para serem reduzidas a explicações simples. Mas uma coisa estava clara: não poderia continuar assim. Por respeito à minha própria dignidade, à memória de Maria e aos valores que tentamos transmitir, eu precisava agir.
Peguei meu bloco de anotações e comecei a listar tudo o que precisaria levar para a reunião com o Dr. Cláudio. Extratos bancários dos últimos 12 meses, comprovantes das transferências para Débora e Ricardo, recibos de compras feitas com meu cartão, a escritura da casa para a qual contribuí com a entrada. Enquanto organizava os documentos, uma ideia começou a ganhar forma na minha mente. Aquela pasta azul, com os planos para a fundação que ajudaria idosos vítimas de abuso financeiro, não era apenas um projeto para o futuro, era uma resposta para o presente. E se eu usasse essa situação para ajudar outros? Pensei. E se de todo esse sofrimento nascesse algo positivo? A ideia me energizou de uma maneira que não sentia há anos. Peguei outro bloco de notas e comecei a esboçar possibilidades, expandindo o conceito original da fundação. Não seria apenas uma organização que oferecesse assistência financeira, mas um centro completo com apoio jurídico, psicológico e social para idosos que enfrentavam situações semelhantes à minha. Trabalhei até tarde da noite, movido por uma mistura de indignação e esperança. Quando finalmente fui para a cama, já passava das 2 da manhã, mas senti uma paz que há muito não experimentava. Havia um plano tomando forma, um propósito renovado. O despertador tocou às 7h. Levantei-me, sentindo o peso dos meus 72 anos, mas também uma determinação jovem nas veias. Tomei um banho demorado, vesti meu melhor terno, aquele que usava nas ocasiões especiais do banco, e preparei um café da manhã reforçado. Sabia que o dia seria longo e emocionalmente desgastante. Às 8h30, a campainha tocou. Era Marcelo, com olheiras de quem pegou o primeiro voo da manhã, mas com um sorriso reconfortante no rosto. Abraçamo-nos longamente, sem palavras. Às vezes, o silêncio diz mais que 1000 discursos. Vamos enfrentar isso juntos, pai, ele disse finalmente, colocando a mala no quarto de hóspedes. Já conversei com um conhecido que trabalha na Polícia Federal. Se for necessário, podemos abrir um inquérito formal por abuso financeiro contra idoso. A menção a um processo criminal contra minha própria filha ainda me causava um aperto no peito. Afinal, apesar de tudo, era meu sangue, a menina que eu vi crescer, que segurou minha mão em seus primeiros passos. Vamos ver o que Dr. Cláudio aconselha, respondi, tentando ganhar tempo. Talvez haja uma solução que não envolva medidas tão drásticas. Marcelo assentiu, respeitando minha hesitação. Tomamos café juntos, conversando sobre assuntos mais leves. Sua carreira como piloto, os lugares que havia conhecido, a possibilidade de ele se transferir para uma base mais próxima de São José dos Campos. Às 9h45, saímos para o escritório Buarque em Associados, no centro da cidade. O trânsito estava intenso, como sempre naquele horário, mas conseguimos chegar pontualmente para a reunião das 10h. O escritório de Dr. Cláudio ocupava todo o 10º andar de um prédio comercial tradicional. Os móveis de madeira escura, as estantes repletas de livros jurídicos e os quadros discretos nas paredes transmitiam uma sensação de solidez e confiabilidade. Exatamente o que eu precisava naquele momento. Jorge, meu amigo. Dr. Cláudio me recebeu com um aperto de mão firme, aqueles olhos perspicazes por trás dos óculos de armação fina, avaliando meu estado. E este deve ser Marcelo. Muito prazer. Após as apresentações formais, fomos conduzidos à sala de reuniões. Uma mesa oval de madeira maciça dominava o ambiente, com cadeiras de couro ao redor. Na parede, um quadro reproduzia A Justiça, de Rafael Sanzio, uma lembrança constante do propósito daquele lugar. Antes de começarmos, Dr. Cláudio disse, ajustando seus óculos, quero que saiba, Jorge, que o que sua filha está fazendo configura crime segundo o Estatuto do Idoso, Lei 10. 741, artigo 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade. A pena pode chegar a 4 anos de reclusão. A menção à prisão fez meu estômago revirar.
Não era esse tipo de justiça que eu buscava. Queria apenas proteger o que era meu por direito, recuperar minha autonomia e talvez fazer com que Débora compreendesse a gravidade de suas ações. Não quero processar criminalmente minha filha, expliquei. Só quero que isso pare. E talvez... Hesitei, buscando as palavras certas. Talvez transformar essa experiência dolorosa em algo positivo. Foi então que compartilhei com o Dr. Cláudio e Marcelo a ideia da fundação. À medida que explicava os detalhes, via os olhos do advogado brilharem com interesse renovado. Jorge, isso é brilhante, ele comentou quando terminei. Não apenas resolve seu problema imediato, mas cria um legado duradouro. E do ponto de vista legal, é perfeitamente viável. Por quase 2 horas, discutimos os aspectos jurídicos da criação da fundação, como transferir legalmente parte do meu patrimônio para a nova entidade e como isso afetaria minha relação com Débora. Ela vai ficar furiosa quando descobrir, Marcelo ponderou, a preocupação evidente em sua voz. Conhecendo minha irmã, ela pode tentar contestar judicialmente, alegar que você não estava em pleno gozo das suas faculdades mentais. Doutor, Cláudio sorriu, aquele sorriso confiante de quem já viu de tudo em sua longa carreira jurídica. Por isso mesmo, vamos documentar tudo minuciosamente. Laudos médicos atestando sua plena capacidade, declarações registradas em cartório, explicando suas motivações, testemunhas idôneas que possam confirmar que esta decisão foi tomada de forma livre e consciente. Enquanto o advogado falava, senti uma mistura de emoções, tristeza pelo rumo que minha relação com Débora havia tomado, mas também um senso renovado de propósito. Talvez, de toda essa dor, pudesse nascer algo maior que nós mesmos. Então está decidido, concluí, estendendo a mão para Dr. Cláudio. Vamos criar a Fundação Maria Mendonça para a proteção do idoso. E vamos marcar uma reunião com Débora e Ricardo para a próxima semana. Ao sairmos do escritório, o sol de meio-dia iluminava a Praça Benedito Calixto, onde eu costumava jogar dominó com os amigos. A vida seguia seu curso normal ao nosso redor. Vendedores ambulantes ofereciam seus produtos, estudantes conversavam animadamente nos bancos, idosos alimentavam os pombos. Está pronto para o próximo passo, pai? Marcelo perguntou, colocando a mão em meu ombro. Estou, respondi com uma convicção que não sentia há muito tempo. Pela primeira vez em anos, sinto que estou no controle da minha própria vida novamente. O que eu não sabia então era que o confronto com Débora seria ainda mais difícil do que eu imaginava, e que as descobertas que faríamos nos próximos dias abalariam os alicerces da nossa família de maneiras que eu jamais poderia prever. Enquanto caminhávamos pela Praça Benedito Calixto, Marcelo sugeriu almoçarmos no Cantinho Mineiro, aquele restaurante simples onde eu costumava ir aos domingos. A comida caseira me lembrava os pratos que Maria preparava, especialmente o frango com quiabo e angu, receita que ela herdou de sua mãe mineira. Precisamos fortalecer o corpo para as batalhas que virão, pai, disse Marcelo, sempre prático. O restaurante estava cheio, como de costume no horário de almoço. Dona Jurema, a proprietária, me recebeu com aquele sorriso largo que sempre reservava para os clientes habituais. Seu Jorge, quanto tempo! E esse é o filho piloto que o senhor tanto fala? Ela abraçou Marcelo como se o conhecesse há anos. Mesa de sempre? Assentimos e ela nos conduziu ao canto da janela, de onde se podia ver o movimento da rua. Era meu lugar preferido, onde podia comer tranquilamente enquanto observava a vida acontecer lá fora. O senhor sumiu, comentou Jurema, enquanto colocava os pratos do dia na nossa mesa. Pensei que estivesse doente. A verdade é que eu havia reduzido minhas saídas nos últimos meses. A vergonha de estar sendo manipulado pela própria filha me fez retrair, evitar os amigos, os lugares familiares. Como explicar que, aos 72 anos, depois de uma vida inteira construindo uma carreira respeitável no banco, eu havia me tornado vítima de um esquema dentro da minha própria casa?
Estive ocupado, respondi vagamente, resolvendo assuntos de família. Jurema assentiu compreensiva. O importante é que está de volta. E com seu menino? Enquanto comíamos, Marcelo me atualizou sobre sua vida em Florianópolis. Aos 38 anos, ele finalmente parecia ter encontrado seu lugar no mundo. A carreira de piloto, que inicialmente me preocupou pela instabilidade, havia se provado a escolha certa para ele. Estou pensando em pedir transferência para São Paulo, comentou entre uma garfada e outra. Ficaria mais perto, poderia vir a São José dos Campos nos fins de semana. Senti um nó na garganta. Era exatamente o que Maria e eu sempre desejamos, ter os filhos por perto na nossa velhice. Não por dependência, mas pelo conforto da proximidade, pela alegria de compartilhar o cotidiano, pelos almoços de domingo em família. Débora tinha isso e não valorizava. Marcelo, a quilômetros de distância, buscava maneiras de se aproximar. Seria maravilhoso, respondi, sem esconder a emoção. Sua mãe ficaria muito feliz. Mencioná-la ainda trazia aquela pontada de dor, mas agora mesclada com uma saudade doce, quase reconfortante. Como Maria lidaria com essa situação? Provavelmente com mais sabedoria e firmeza do que eu. Ela sempre teve um senso inato de justiça, uma capacidade de estabelecer limites claros, mesmo com aqueles que mais amava. Após o almoço, voltamos para meu apartamento. Precisávamos traçar uma estratégia para os próximos dias. A reunião com Débora e Ricardo seria apenas o primeiro passo de um processo que se anunciava complexo e doloroso. Vamos precisar de aliados, observou Marcelo, sentando-se na poltrona da sala, aquela onde Maria costumava ler seus romances nas tardes de domingo. Pessoas que possam testemunhar sobre o comportamento deles, que possam confirmar os abusos financeiros. Pensei imediatamente em Helena, minha vizinha. Ela havia testemunhado a mudança no comportamento de Débora, as visitas que se tornaram cada vez mais focadas em levar coisas do apartamento, as conversas que invariavelmente giravam em torno de dinheiro. Minha vizinha Helena pode ajudar, sugeri. Ela notou coisas que eu mesmo tentei ignorar. Marcelo assentiu, pegando seu bloco de notas. Um hábito que herdou de mim, o de registrar tudo meticulosamente. Vou ligar para ela agora mesmo, decidi, levantando-me da mesa. Talvez ela possa vir tomar um café conosco. Helena atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando minha ligação. Jorge, estava mesmo pensando em você. Como está? Expliquei brevemente a situação, mencionando a presença de Marcelo e nosso desejo de conversar com ela. Sem hesitar, Helena se prontificou a vir em meia hora. Vou trazer aquele bolo de fubá que você gosta, ela ofereceu, a voz carregada de uma preocupação genuína. Enquanto esperávamos, Marcelo insistiu que eu lhe mostrasse os extratos bancários dos últimos meses. Com um olhar treinado, afinal, ele administrava suas próprias finanças com a disciplina de quem cresceu ouvindo conversas sobre juros e investimentos à mesa de jantar, meu filho identificou padrões que eu mesmo havia negligenciado. Pai, olha isso. Ele apontou para uma sequência de saques em caixas eletrônicos, sempre no mesmo valor, 2.000. São sempre às sextas-feiras, sempre o mesmo valor. E acontece 2 vezes por mês, na mesma semana em que o senhor recebe a aposentadoria. Fiquei paralisado, olhando para aqueles números como se fossem hieróglifos. Como não percebi isso antes? Como permiti que a situação chegasse a esse ponto? Isso só nos últimos 3 meses soma 12.000 reais, calculou Marcelo, a indignação crescente em sua voz. Fora as transferências diretas para a conta dela e os gastos com o cartão adicional. A campainha tocou, interrompendo nossa análise. Era Helena, com seu bolo de fubá ainda quente e um sorriso acolhedor que me lembrou porque sua amizade havia se tornado tão importante para mim nos últimos anos. Este deve ser Marcelo. Ela sorriu, estendendo a mão para meu filho. Jorge fala muito de você. É bom finalmente conhecê-lo. Após as apresentações, sentamos na sala.
O aroma do café fresco e do bolo de fubá criava uma atmosfera acolhedora, contrastando com a gravidade do assunto que precisávamos discutir. Helena, comecei, sentindo o peso de cada palavra. Preciso que me ajude a reconstruir a cronologia dos eventos dos últimos meses. As visitas de Débora, os itens que ela levou daqui, as conversas sobre dinheiro. Por quase 1 hora, Helena relatou suas observações. Com a precisão de uma professora aposentada, ela lecionou história por 35 anos. Detalhou datas, comportamentos, conversas que testemunhou. Confirmou minhas suspeitas sobre os padrões de manipulação que Débora vinha empregando, acrescentando detalhes que eu mesmo não havia notado. Houve um dia, em março, que ela veio com uma mochila vazia e saiu com ela cheia, recordou Helena. Você estava no banco resolvendo um problema com sua conta e ela disse que estava apenas pegando algumas roupas suas para lavar. Mas eu a vi colocando na mochila aquela coleção de moedas antigas que você guardava no escritório. Meu coração afundou. Aquela coleção era um tesouro pessoal, iniciada por meu pai e continuada por mim ao longo de décadas. Algumas daquelas moedas tinham valor monetário considerável, mas o valor sentimental era imensurável. Nunca havia sentido falta delas porque raramente abria o armário onde ficavam guardadas. E há 2 semanas, continuou Helena, ela veio com Ricardo. Vocês discutiram, lembra? Eu estava regando as plantas na varanda e ouvi vozes alteradas. Depois que saíram, você me disse que eles queriam que você vendesse o apartamento e fosse morar com eles. Marcelo olhou para mim atônito. Pai, o senhor não me contou isso. Baixei os olhos envergonhado. Como admitir para meu filho que sua irmã havia sugerido que eu vendesse o lar onde criamos nossa família, onde cada canto guardava memórias de Maria, para financiar as extravagâncias dela e do marido? Achei que fosse apenas mais uma ideia absurda que logo seria esquecida. Justifiquei-me fracamente. Não quis preocupá-lo. Helena cobriu minha mão com a dela, um gesto simples de solidariedade. Jorge, você precisa entender que isso não é normal. Não é apenas uma filha pedindo ajuda ao pai. É exploração sistemática de um idoso. As palavras duras de Helena, ditas com a gentileza de quem se importa verdadeiramente, finalmente romperam a última barreira de negação que eu havia construído. Lágrimas que há muito segurava começaram a correr livremente pelo meu rosto. Eu falhei, confessei entre soluços. Falhei como pai, falhei com Maria, falhei em proteger o que construímos juntos. Marcelo se ajoelhou ao meu lado, segurando minhas mãos entre as suas. Não, pai, o senhor não falhou. Foi vítima de pessoas que escolheram explorar seu amor e sua generosidade, mas isso acaba agora. A determinação na voz de meu filho trouxe de volta aquela sensação que havia experimentado no escritório de Dr. Cláudio, a de retomar o controle da minha própria vida. Sequei as lágrimas, respirei fundo e enderecei minha postura. Vocês têm razão, concordei finalmente. Isso não pode continuar. Não apenas por mim, mas por todos os idosos que enfrentam situações semelhantes e não têm a quem recorrer. Foi nesse momento que compartilhei com Helena a ideia da fundação. Seus olhos brilharam com entusiasmo crescente à medida que eu explicava os detalhes. Jorge, isso é maravilhoso, exclamou ela quando terminei. Transformar uma experiência tão dolorosa em algo que ajudará tantas pessoas é exatamente o tipo de coisa que Maria faria. A menção a Maria trouxe um sorriso aos meus lábios. Sim, era exatamente o tipo de projeto que ela abraçaria com toda a sua energia e compaixão. Talvez, de alguma forma, ela estivesse guiando meus passos nessa direção. Precisamos de mais um aliado, disse Marcelo, consultando suas anotações. O senhor mencionou seu amigo Paulo, que descobriu sobre o vício em apostas de Ricardo. Ele poderia ser uma testemunha importante. Assenti, já pegando o telefone. Paulo sempre foi mais que um colega de trabalho.
Era um amigo verdadeiro, daqueles que permanecem ao seu lado nas horas mais difíceis. Aposentado há apenas 2 anos, mantinha contatos valiosos no mundo financeiro e uma mente afiada para negócios. Paulo atendeu prontamente e, assim como Helena, não hesitou em vir ao meu encontro quando expliquei a situação. Em menos de 1 hora, ele estava na minha sala, trazendo consigo uma pasta com documentos que, segundo ele, seriam fundamentais para a nossa estratégia. São os extratos das apostas de Ricardo nos últimos 6 meses, explicou, abrindo a pasta sobre a mesa de centro. Meu sobrinho conseguiu acesso ao histórico completo da conta dele em 3 sites diferentes de apostas. Os números eram assustadores. Em apenas meio ano, Ricardo havia apostado mais de 180 mil. Uma quantia que certamente não poderia vir apenas do seu trabalho intermitente como representante comercial. E tem mais, continuou Paulo, tirando outro documento da pasta. Pedia um contato no Hospital Santa Clara que verificasse os registros de Augusto Pereira, o pai de Ricardo. Não vou mentir, Jorge, puxei alguns strings para conseguir isso, então é melhor não mencionarmos como obtivemos essas informações. Hesitei por um momento. Sempre fui um homem que seguia as regras à risca, que acreditava na ética e na transparência. Mas as circunstâncias excepcionais exigiam medidas excepcionais. O que descobriu? Perguntei, a curiosidade superando meus escrúpulos. Augusto faz acompanhamento regular no hospital, sim, mas está longe de ter Alzheimer avançado, como Débora e Ricardo alegaram, revelou Paulo. Ele tem uma leve perda cognitiva, compatível com a idade de 78 anos, e toma apenas 2 medicamentos de uso contínuo, ambos cobertos pelo plano de saúde da Petrobras. A tal enfermeira particular que custaria 3 mil reais por mês não existe. A revelação foi como um soco no estômago. Não bastava explorar minha boa vontade. Débora e Ricardo haviam inventado uma condição médica grave para o pai dele, usando a simpatia que eu sentia por Augusto para extrair ainda mais dinheiro. Precisamos falar com seu advogado novamente, decidiu Helena, sempre prática. Com todas essas evidências, a posição de vocês é muito mais forte. Concordamos em marcar uma nova reunião com o Dr. Cláudio para o dia seguinte, desta vez levando Paulo e Helena como testemunhas. Enquanto discutíamos os detalhes, o telefone tocou. Era Débora. Meu coração acelerou, a palma das mãos subitamente úmida. Não estava preparado para falar com ela ainda, não antes de consolidar nossa estratégia. Atenda no viva voz, pai, sugeriu Marcelo em voz baixa. Queremos ouvir o que ela tem a dizer. Com mãos trêmulas, atendi a ligação, ativando o viva voz como Marcelo havia sugerido. Pai, a voz de Débora soava impaciente do outro lado da linha. Estou tentando falar com o senhor desde ontem. Por que não atende minhas ligações? Respirei fundo, buscando forças para manter a voz firme. Estive ocupado, filha, resolvendo alguns assuntos. E que assuntos? O senhor nem trabalha mais. A irritação em sua voz era palpável. Olha, não tenho tempo para isso agora. Só liguei para avisar que vou passar aí amanhã às 10 horas para resolvermos aquele assunto da transferência mensal. Já falei com o gerente do banco. Ele vai nos ajudar a programar o repasse automático. A audácia me deixou momentaneamente sem palavras. Ela já havia falado com o gerente do banco? Sem minha autorização? A raiva começou a substituir o choque inicial. Não vai ser possível amanhã, Débora, respondi, surpreendendo a mim mesmo com a firmeza na voz. Tenho um compromisso importante. Que compromisso? Ela insistiu, a desconfiança evidente em seu tom. O senhor nunca tem compromissos. A frase me atingiu como uma bofetada. Era assim que minha filha me via? Como um velho sem propósito, sem vida além das 4 paredes do apartamento. As décadas de trabalho duro, de participação comunitária, de amizades cultivadas, tudo isso significava nada para ela? Tenho uma reunião com meu advogado, respondi, decidindo que a honestidade era a melhor abordagem. E depois, vou almoçar com seu irmão. Houve um silêncio prolongado do outro lado da linha. Quando Débora voltou a falar, sua voz tinha mudado completamente, mais suave, calculadamente preocupada.
Marcelo está aí? Por que ele não me avisou que viria? E por que o senhor está falando com advogados? Está acontecendo alguma coisa que eu deveria saber, pai. Senti a mão de Marcelo em meu ombro, dando-me forças para continuar. Paulo e Helena observavam em silêncio, testemunhas da metamorfose na voz de minha filha, da irritação à falsa preocupação em questão de segundos. Podemos conversar na sexta-feira, propus, evitando responder diretamente às suas perguntas. No escritório do Dr. Cláudio, às 14 horas. No escritório do seu advogado, a voz de Débora subiu 1/8. Pai, o que está acontecendo? Não precisamos de advogados para resolver assuntos de família. Isso é ridículo. Sexta-feira, 14 horas. Repeti, sentindo uma estranha sensação de empoderamento crescendo dentro de mim. Ricardo deve vir também. Temos muito a discutir. Antes que ela pudesse protestar novamente, desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam, mas não era mais de medo. Era de emoção, de adrenalina, da sensação inebriante de finalmente dizer não, depois de tanto tempo cedendo. O silêncio que se seguiu na sala foi quebrado por Helena, que se levantou e me abraçou espontaneamente. Estou orgulhosa de você, Jorge. Paulo apertou meu ombro. Aquele gesto silencioso que homens da nossa geração usam para expressar solidariedade. Marcelo sorria, os olhos brilhantes refletindo uma mistura de orgulho e alívio. Agora não há volta, comentei, sentindo o peso e a libertação dessa constatação. Agora começa a sua nova vida, pai, corrigiu Marcelo. Uma vida em que o senhor está no controle. Uma vida que honra a memória de mamãe e tudo o que vocês construíram juntos. Naquela noite, depois que todos partiram, Helena prometendo voltar no dia seguinte com mais bolo, Paulo comprometendo-se a trazer documentos adicionais, Marcelo indo rapidamente ao hotel para buscar sua mala e passar a noite no quarto de hóspedes. Sentei-me na varanda com uma xícara de chá. O céu de São José dos Campos estava excepcionalmente estrelado. Encontrei a constelação de Órion, a favorita de Maria, e imaginei-a observando tudo de algum lugar naquela imensidão. Estaria orgulhosa de mim? Teria aprovado minhas decisões? Vou consertar isso, Maria. Prometi em voz baixa para o céu noturno. Vou recuperar nossa dignidade e ainda ajudar outros que passam pelo mesmo. Uma brisa suave balançou as folhas do jasmim que ela havia plantado na varanda anos atrás. Seu perfume adocicado preencheu o ar, como um sinal, uma resposta silenciosa ao meu compromisso. Pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente, sem os pesadelos que vinham me atormentando. No dia seguinte, acordei renovado, pronto para a reunião com o Dr. Cláudio e para todos os desafios que viriam pela frente. O que eu não sabia então era que a reação de Débora à minha pequena rebelião seria muito mais explosiva do que eu poderia imaginar e que os acontecimentos dos próximos dias testariam minha determinação de maneiras que eu jamais poderia prever. Na manhã seguinte, acordei antes mesmo do despertador tocar. Havia dormido surpreendentemente bem, como se o peso que carregava nos últimos meses tivesse aliviado um pouco. Encontrei Marcelo na cozinha, já preparando o café. Meu filho havia herdado de Maria o hábito de acordar cedo e a habilidade de transformar a primeira refeição do dia em algo especial. Fiz aquele pão de queijo que o senhor gosta, disse ele, apontando para a cesta sobre a mesa. A receita da vovó Conceição. O aroma familiar trouxe lágrimas aos meus olhos. Maria guardava ciosamente a receita de sua mãe mineira, passando-a apenas para Marcelo, que demonstrou interesse genuíno pela culinária desde pequeno. Débora nunca se importou com essas tradições familiares. Como aprendeu a fazer tão bem? Perguntei, mordendo um pão de queijo ainda quente, o queijo derretendo na boca exatamente como deveria. Mamãe me ensinou nas últimas férias que passei aqui, respondeu ele, servindo café para nós dois. Disse que todo homem deveria saber se virar na cozinha, especialmente os solteiros.
Conversamos amenidades durante o café, evitando deliberadamente o assunto que dominaria nosso dia. Era como se precisássemos daquele momento de normalidade, daquela pequena ilha de paz antes de mergulharmos novamente na tempestade. Às 9h30, Dr. Cláudio nos recebeu em seu escritório. Helena e Paulo já estavam lá, sentados na mesma sala de reuniões do dia anterior. Apresentei formalmente meus amigos ao advogado, que os cumprimentou com aquela cortesia profissional que sempre admirei nele. Trouxe os documentos que conversamos, disse Paulo, abrindo sua pasta. Os extratos das apostas de Ricardo e os registros médicos de Augusto. Dr. Cláudio examinou os papéis com atenção, ocasionalmente fazendo anotações em seu bloco. Seu rosto permanecia impassível, mas percebi um leve arquear de sobrancelhas quando chegou aos valores das apostas. Isto é muito grave, comentou finalmente ajustando os óculos. Não apenas pelo montante desviado, mas pela premeditação envolvida. Fabricar uma condição médica para justificar a extração de recursos é um nível de manipulação que raramente vejo, mesmo depois de décadas advogando. Helena compartilhou então suas observações sobre as visitas de Débora, a mudança em seu comportamento após a morte de Maria, os itens que foram desaparecendo da minha casa. Doutor. Cláudio ouvia atentamente, ocasionalmente interrompendo para esclarecer algum detalhe. Jorge, disse ele virando-se para mim, depois de ouvir todos os relatos. Com base em tudo isso, temos elementos suficientes não apenas para bloquear qualquer tentativa futura de apropriação indevida, mas também para exigir a devolução do que foi tomado irregularmente. Uma sensação de alívio percorreu meu corpo. Não estava louco, não estava exagerando. O abuso era real e havia testemunhas, evidências. Quanto à fundação, continuou o Dr. Cláudio, já iniciei o processo de constituição legal. Precisaremos definir a estrutura administrativa, o estatuto, os objetivos específicos. Sugiro nomearmos um conselho gestor diversificado para garantir transparência e continuidade. Por quase 2 horas, discutimos os detalhes da fundação. Decidimos que ela ofereceria assistência jurídica gratuita a idosos vítimas de abuso financeiro, apoio psicológico para lidar com a traição familiar, e programas educativos para prevenir situações semelhantes. Helena, com sua experiência como professora, se ofereceu para coordenar a parte educativa. Paulo, com seus contatos no mundo financeiro, poderia ajudar na captação de recursos adicionais. Precisaremos de uma sede, observou Helena. Um lugar acessível para os idosos. Foi então que tive uma ideia. Durante anos, mantive um imóvel comercial no centro da cidade, herança do meu pai. Estava alugado para uma loja de roupas, mas o contrato venceria em 2 meses. Tenho o lugar perfeito, anunciei. Aquela sala comercial na rua 15 de novembro. Fica no térreo, tem acesso fácil, está bem localizada. Os olhos de Dr. Cláudio brilharam com aprovação. Excelente escolha. Podemos incluir esse imóvel na dotação inicial da fundação. Quando finalizamos a reunião, já passava do meio-dia. Havíamos traçado um plano sólido para a criação da fundação e para o confronto com Débora e Ricardo na sexta-feira. Vamos almoçar, sugeriu Marcelo. Todos nós, para celebrar este novo começo. Fomos ao Cantinho Mineiro novamente. Dona Jurema ficou visivelmente feliz ao ver nosso pequeno grupo, providenciando uma mesa maior para acomodar a todos. Durante o almoço, pela primeira vez em muito tempo, me permiti relaxar, rir das histórias que Paulo contava sobre nossos tempos no banco, apreciar a companhia de pessoas que verdadeiramente se importavam comigo. Seu Jorge, chamou Dona Jurema, aproximando-se com uma garrafa de vinho tinto. Hoje o almoço merece uma celebração especial, cortesia da casa. Enquanto ela servia o vinho, notei seu olhar curioso para nosso grupo em comum, o advogado de terno impecável, a professora aposentada, o ex-bancário, o piloto e eu. Devíamos formar uma imagem interessante. Estamos comemorando o nascimento de uma fundação, expliquei, sentindo um orgulho genuíno.
para ajudar idosos que sofrem abusos financeiros. O rosto de Dona Jurema se iluminou. Que trabalho maravilhoso! Minha mãe passou por isso, sabe? O marido da minha irmã mais nova, um aproveitador, quase ficou com a casa, que era o único bem dela. Era surpreendente como, uma vez que você começava a falar sobre o assunto, descobria quantas pessoas haviam passado por situações semelhantes. Durante o resto do almoço, vários clientes que ouviram nossa conversa se aproximaram para compartilhar histórias. Um tio que perdeu a poupança para um sobrinho, uma vizinha que foi persuadida a hipotecar a casa para ajudar um neto com problemas, um amigo que teve o cartão de crédito utilizado indevidamente pela cuidadora. Vocês estão tocando em uma ferida aberta na nossa sociedade, comentou o Dr. Cláudio, impressionado com a quantidade de relatos. Há uma epidemia silenciosa de abuso financeiro contra idosos. Quando voltamos para meu apartamento, no meio da tarde, estávamos todos energizados pelas reações positivas que a ideia da fundação havia gerado. Paulo sugeriu que fizéssemos uma lista de potenciais parceiros, outras organizações que trabalhavam com idosos, órgãos governamentais que poderiam oferecer apoio, empresas que poderiam contribuir financeiramente. O banco onde trabalhamos tem um programa de responsabilidade social, lembrou ele. Posso falar com alguns ex-colegas que estão na diretoria agora. Helena, sempre prática, começou a esboçar um programa educativo para escolas. Precisamos atacar o problema na raiz, argumentou. Ensinar às crianças e jovens o respeito pelos mais velhos, a valorização da experiência, a importância da dignidade na velhice. No meio dessa animada sessão de planejamento, meu telefone tocou novamente. Era Débora. Todos na sala ficaram instantaneamente em silêncio. Vou atender, decidi, ativando novamente o viva voz. Pai, a voz de Débora soava diferente hoje. Meiga, quase infantil, como quando ela queria ganhar um presente caro na adolescência. Estive pensando na nossa conversa de ontem. Acho que começamos com o pé errado. Troquei olhares com Marcelo, que assentiu encorajadoramente. Como assim, filha? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Essa história de advogado, de reunião formal... Não precisamos disso, pai. Somos família. Podemos resolver tudo conversando só nós dois. Que tal eu passar aí hoje à noite? Levo aquele vinho que o senhor gosta. Fazemos um jantar tranquilo. A tentativa de manipulação era tão óbvia que quase me senti insultado. Será que ela realmente achava que eu cairia nessa estratégia depois de tudo que havia acontecido? Agradeço o convite, Débora, mas prefiro manter nosso encontro na sexta-feira, no escritório do Dr. Cláudio. Há assuntos sérios a serem discutidos, e é melhor que seja em um ambiente neutro. Houve um silêncio momentâneo, seguido por uma mudança perceptível no tom de voz dela. A doçura forçada deu lugar à irritação mal contida. O que o Marcelo anda colocando na sua cabeça, pai? Ele aparece depois de meses sem dar notícias e de repente o senhor está agindo assim? Eu sempre estive aqui, cuidando de você, me preocupando com seu bem-estar, enquanto ele vivia sua vida longe. Isso não tem nada a ver com seu irmão, Débora. Interrompi, sentindo a raiva crescer em meu peito. Tem a ver com as suas ações, com o modo como você e Ricardo têm tratado o meu dinheiro como se fosse de vocês. Outro silêncio, mais longo desta vez. Quando Débora falou novamente, sua voz havia perdido qualquer pretensão de cordialidade. O senhor está ficando senil. É isso. Não sabe o que está dizendo. Talvez seja a hora de considerarmos uma interdição para o seu próprio bem. A ameaça velada me atingiu como um tapa. Interdição, a palavra que todo idoso teme ouvir. A perspectiva de ser declarado incapaz de gerir a própria vida, de perder a autonomia sobre decisões básicas. Sexta-feira, 14 horas, no escritório do Dr. Cláudio. Repeti, a voz trêmula de indignação. Esteja lá, Débora, você e Ricardo. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o telefone. Ela ameaçou interditar o senhor? A voz de Helena refletia a mesma indignação que eu sentia. Isso é absurdo. Jorge é um dos homens mais lúcidos e capazes que conheço.
Dr. Cláudio, sempre calmo, fez um gesto tranquilizador com a mão. É uma tática comum em casos como este. Quando a manipulação não funciona, partem para a intimidação. Mas não se preocupe, Jorge. Uma interdição requer evidências substanciais de incapacidade mental, avaliações médicas independentes. Não é algo que se consegue facilmente, especialmente quando a pessoa em questão demonstra claramente sua capacidade de tomar decisões informadas. Apesar das palavras reconfortantes do advogado, senti um calafrio percorrer minha espinha. A ideia de que minha própria filha considerava me declarar incapaz para tomar o controle do meu patrimônio era profundamente perturbadora. Preciso me precaver, decidi. Se ela está considerando esse caminho, preciso me antecipar. Doutor, Cláudio assentiu, pensativo. Sugiro que faça uma avaliação neuropsicológica completa imediatamente. Podemos agendar com um especialista renomado ainda esta semana. Também seria prudente atualizar seu testamento e possivelmente considerar uma procuração para pessoa de confiança, caso algo aconteça com o senhor. Marcelo, que havia permanecido silencioso durante toda a ligação, finalmente falou. Ela cruzou todos os limites agora. Isso não é mais apenas sobre dinheiro. É sobre tentar tirar sua dignidade, pai. A determinação em sua voz refletia exatamente o que eu sentia. Não era mais apenas uma questão de proteger minhas economias. Era uma batalha pela minha autonomia, pelo direito de envelhecer com dignidade. Vamos intensificar nossa investigação, sugeriu Paulo. Se ela está disposta a chegar a esse ponto, provavelmente há mais coisas que não descobrimos ainda. Nos dias que se seguiram, nos transformamos em uma verdadeira equipe de investigação. Paulo, usando seus contatos no mundo financeiro, conseguiu traçar um histórico completo das movimentações bancárias de Débora e Ricardo nos últimos anos. Helena, com a ajuda de outros vizinhos do condomínio, compilou um registro detalhado das visitas deles ao meu apartamento, dos itens que haviam desaparecido, das discussões que foram ouvidas. Marcelo, metódico como sempre, organizou toda essa informação em uma linha do tempo clara e impactante. Dr. Cláudio, por sua vez, providenciou que eu passasse por uma bateria completa de exames médicos e avaliações neuropsicológicas. Na quinta-feira, visitei o consultório do Dr. Mendes, um renomado neurologista indicado pelo advogado. Sr. Jorge, disse ele após uma série de testes, o senhor está em excelente forma cognitiva para sua idade. Memória, raciocínio lógico, capacidade de julgamento, tudo dentro do esperado para um homem de 72 anos, alguns aspectos até acima da média. O alívio que senti ao ouvir essas palavras foi indescritível. Não que eu duvidasse da minha própria capacidade mental, mas ter essa confirmação de um especialista trazia uma segurança importante para o confronto que se aproximava. Dr. Mendes forneceu um laudo detalhado que entreguei prontamente a Dr. Cláudio. Excelente, comentou o advogado após ler o documento. Isso neutraliza qualquer tentativa de interdição baseada em suposta incapacidade mental. Na manhã de sexta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era Augusto, o pai de Ricardo, querendo me encontrar com urgência. Jorge, precisamos conversar antes da reunião com o advogado, disse ele, a voz carregada de preocupação. Há coisas que você precisa saber. Marcelo expressou preocupação sobre a reunião, temendo que fosse algum tipo de armadilha arquitetada por Débora e Ricardo. Mas algo na voz de Augusto me fez confiar em sua sinceridade. Vamos nos encontrar em um lugar público, sugeri. O café da livraria no shopping em meia hora. Augusto concordou prontamente. Marcelo insistiu em me acompanhar, permanecendo em uma mesa próxima para garantir minha segurança. Quando cheguei ao café, Augusto já estava lá, parecendo muito mais saudável do que a imagem de um idoso com um Alzheimer avançado que Débora havia pintado. Aos 78 anos, ele mantinha uma postura ereta, cabelos grisalhos bem cuidados, olhos alertas.
Nada que sugerisse uma deterioração cognitiva grave. Jorge, ele se levantou para me cumprimentar. Obrigado por vir. Sei que a situação é delicada. Sentamos, pedimos café e por alguns momentos ficamos em silêncio, dois homens idosos unidos pela desconfortável realidade de terem filhos que os decepcionaram. Soube que Débora e Ricardo têm usado minha suposta condição de saúde para extrair dinheiro de você, começou ele, os olhos fixos na xícara à sua frente. Quero que saiba que não tenho Alzheimer avançado. Tenho alguns problemas de memória, normal para minha idade, mas nada que justifique os cuidados especiais que eles alegavam que eu precisava. A confirmação vinda do próprio Augusto reforçava tudo o que havíamos descoberto, mas o que veio a seguir me surpreendeu ainda mais. Também descobri que Ricardo tem um sério problema com apostas, continuou ele. Perdeu quase tudo o que herdou da mãe e, recentemente, ele hesitou, como se buscasse coragem para continuar. Recentemente descobri que ele hipotecou minha casa sem meu conhecimento. Senti meu sangue gelar. Como isso é possível? Ele conseguiu uma procuração minha há alguns anos, supostamente para cuidar de questões burocráticas da minha aposentadoria, explicou Augusto, a vergonha evidente em sua voz. Aparentemente, ele usou esse documento para muito mais do que isso. A história de Augusto era um espelho assustador da minha própria situação. Outro pai idoso sendo explorado pelo filho, outro patrimônio construído com trabalho de décadas, sendo dilapidado para alimentar vícios e extravagâncias. Estou planejando denunciá-lo formalmente, revelou Augusto. Já consultei um advogado, mas antes queria te alertar, te dar meu testemunho se precisar. Eles não podem continuar fazendo isso conosco, Jorge. A determinação em sua voz, a dignidade ferida, mas não quebrada, tocou algo profundo em mim. Éramos dois sobreviventes de uma mesma batalha, unidos pela dor compartilhada da traição familiar. Venha à reunião no escritório do Dr. Cláudio hoje, convidei. Seu testemunho será valioso. Augusto assentiu, grato pela oportunidade de fazer algo concreto. Trocamos números de telefone e combinamos de nos encontrar 1 hora antes da reunião marcada, quando voltei para casa, onde Helena, Paulo e Doutor Cláudio me esperavam. Compartilhei as revelações de Augusto. A história da hipoteca fraudulenta causou indignação em todos. Isso configura mais um crime, observou o Dr. Cláudio. Uso indevido de procuração, falsidade ideológica. As consequências legais para Ricardo podem ser sérias. Enquanto nos preparávamos para a reunião decisiva da tarde, senti uma estranha mistura de ansiedade e determinação. O confronto que se aproximava seria doloroso, sem dúvida, mas também seria libertador. O momento em que finalmente me posicionaria contra o abuso, não apenas por mim, mas por todos os idosos que, como eu e Augusto, viram o amor familiar se transformar em exploração. O que eu não podia imaginar era que Débora tinha um último golpe planejado, uma cartada final desesperada que quase colocaria tudo a perder. Mas isso, como descobriríamos em breve, seria também o catalisador para a transformação mais profunda em nossa família. O escritório Buarque Associados parecia diferente naquela tarde de sexta-feira. Talvez fossem as nuvens carregadas que escureciam o céu de São José dos Campos, criando sombras inquietas através das janelas amplas, ou talvez fosse apenas a tensão que se acumulava em meu peito conforme o relógio se aproximava das 14. Dr. Cláudio havia preparado a sala de reuniões com esmero. A grande mesa oval acomodava confortavelmente nosso grupo expandido. Eu, Marcelo, Helena, Paulo, Augusto e o próprio advogado. 2 cadeiras vazias aguardavam Débora e Ricardo. Sobre a mesa, pastas organizadas meticulosamente continham todas as evidências que havíamos coletado nos últimos dias. Extratos bancários, registros médicos, históricos de apostas, depoimentos assinados, o laudo neuropsicológico confirmando minha plena capacidade mental. "O senhor está bem, pai?"
perguntou Marcelo, notando como eu ajustava repetidamente a gravata, aquela que Maria me dera em nosso último aniversário de casamento. Estou, respondi, tentando soar mais confiante do que me sentia. Apenas quero que isso acabe logo. Helena, sentada do meu outro lado, apertou gentilmente minha mão. Vai acabar, Jorge, e você vai sair mais forte. Augusto, que havia chegado pontualmente 1 hora antes como combinado, parecia o mais nervoso entre nós. Aos 78 anos, enfrentava não apenas a traição do filho, mas também a perspectiva de perder sua casa devido à hipoteca fraudulenta. Eles estão chegando, anunciou a secretária de Dr. Cláudio, assomando à porta da sala. Devo conduzi-los diretamente para cá? Dr. Cláudio assentiu, ajustando seus óculos num gesto característico que eu já havia aprendido a reconhecer como sinal de concentração. Sim, Rosa. E, por favor, certifique-se de que não seremos interrompidos. Os minutos que se seguiram pareceram se arrastar eternamente. Podíamos ouvir vozes no corredor, a de Débora, alta e agitada, a de Ricardo, mais baixa e apaziguadora. Quando finalmente entraram na sala, o choque em seus rostos ao verem o grupo reunido foi quase palpável. O que é isso? Uma emboscada? Débora parou na entrada, os olhos percorrendo rapidamente os presentes até se fixarem em Augusto. Você também, Augusto? O que está acontecendo aqui, doutor? Cláudio levantou-se, o profissionalismo evidente em cada gesto. Senhora Débora, senhor Ricardo, obrigado por virem. Por favor, sentem-se. Temos assuntos importantes a discutir. Ricardo parecia menos surpreso que Débora, quase resignado. Seus olhos encontraram os do pai brevemente antes de se desviarem para o chão. Havia algo em sua postura, os ombros caídos, o olhar evasivo, que sugeria um homem já derrotado antes mesmo da batalha começar. Não vou participar dessa palhaçada, declarou Débora, ainda parada na entrada. Pai, pensei que íamos conversar sobre a transferência mensal, não sobre o que quer que seja isso. Respirei fundo, sentindo todos os olhares se voltarem para mim. Era o momento que eu tanto temia e simultaneamente aguardava. O confronto direto, sem mais máscaras ou subterfúgios. Sente-se, Débora, disse com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesmo. Você quer falar sobre transferência mensal? Ótimo. Vamos falar sobre todas as transferências que você já recebeu nos últimos 3 anos. Vamos falar sobre os 80 mil USD para a entrada da casa, os 30 mil USD para cobrir as supostas dívidas de Ricardo, os 3 mil USD mensais para os cuidados inexistentes de Augusto, os saques sistemáticos dos caixas eletrônicos às sextas-feiras. Minha filha empalideceu visivelmente, como se cada palavra fosse um golpe físico. Ricardo, já sentado, afundou ainda mais na cadeira. Do que você está falando? Tentou Débora, mas sua voz havia perdido a convicção. Isso é absurdo. Ricardo, vamos embora. Meu pai obviamente não está bem. Dr. Cláudio interveio com a calma de quem já viu situações semelhantes inúmeras vezes. Senhora Débora, sugiro fortemente que se sente e ouça. As evidências que reunimos são substanciais e irrefutáveis. Se optarem por sair agora, nosso próximo encontro será em um ambiente muito menos amigável. A ameaça velada pareceu surtir efeito. Relutantemente, Débora sentou-se ao lado do marido, mantendo a postura rígida de quem se prepara para um ataque. Jorge nos procurou há alguns dias, começou o Dr. Cláudio, abrindo a primeira pasta à sua frente, relatando uma situação preocupante de possível abuso financeiro. Como é meu dever profissional, iniciei uma investigação preliminar para averiguar os fatos. O que descobrimos é, no mínimo, perturbador. Metodicamente, o advogado começou a apresentar as evidências. Extratos bancários, mostrando padrões suspeitos de saques e transferências. Recibos de compras extravagantes feitas com meu cartão adicional. Depoimentos de vizinhos que testemunharam itens de valor sendo retirados do meu apartamento. O histórico de apostas de Ricardo, revelando perdas massivas em sites de jogos online. A cada nova revelação,
Débora parecia encolher um pouco mais sua arrogância inicial, dando lugar a uma expressão que misturava choque e desespero. Ricardo mantinha os olhos fixos na mesa, ocasionalmente assentindo, como quem reconhece fatos inegáveis. E, finalmente, continuou o Dr. Cláudio, abrindo a última pasta, chegamos ao caso do Sr. Augusto Pereira. Segundo informações fornecidas por vocês a Jorge, ele sofre de Alzheimer avançado e necessita de cuidados especiais, incluindo uma enfermeira particular que custaria R$ 3.000 mensais. Augusto endireitou-se na cadeira, os olhos fixos no filho. Era a primeira vez que o via confrontar Ricardo diretamente desde que entraram na sala. No entanto, prosseguiu o advogado, temos aqui os registros médicos do Sr. Augusto, indicando apenas uma leve perda cognitiva compatível com sua idade, tratada com medicação, coberta por seu plano de saúde da Petrobras. Não há qualquer indicação de necessidade de cuidados especiais ou enfermagem particular. E você usou minha condição de saúde para extorquir dinheiro do Jorge? A voz de Augusto tremia de indignação. Depois de hipotecar minha casa sem meu consentimento, até onde vai sua desonestidade, Ricardo? A menção à hipoteca pareceu despertar Débora de seu estupor. Que história é essa de hipoteca? Ricardo, do que ele está falando? Pela primeira vez desde que entraram, Ricardo falou, a voz quase inaudível. Eu precisava do dinheiro para cobrir algumas apostas. Foi só temporário. Ia resolver tudo antes que alguém descobrisse. Temporário? Augusto soltou uma risada amarga. A casa onde vivi com sua mãe por 40 anos, a única coisa de valor que possuo, hipotecada para cobrir suas apostas? E você ainda tem coragem de dizer que era temporário? A sala caiu em um silêncio pesado. O peso das revelações, a extensão da traição, parecia pairar no ar como algo tangível, sufocante. Foi Helena quem finalmente quebrou o silêncio, dirigindo-se diretamente a Débora. O que aconteceu com você, menina? Conheci sua mãe. Maria era uma mulher íntegra, generosa, que vivia pelos valores que pregava. Ela se orgulharia do que você se tornou? A menção a Maria pareceu atingir Débora como um raio. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, deixando trilhas de maquiagem cara em suas bochechas. Vocês não entendem, ela soluçou. Ricardo perdeu o emprego, tínhamos contas a pagar, aparências a manter, e pai sempre teve dinheiro. Sempre. Achei que não faria diferença para ele, que ele nem notaria. Não notaria? Interrompi, incapaz de conter a indignação. Débora, aquela coleção de moedas que você levou era do seu avô. Eu a mantive por 50 anos como recordação dele. As joias da sua mãe que desapareceram da minha cômoda eram as últimas lembranças físicas que eu tinha dela. Como pôde achar que eu não notaria? As lágrimas de Débora intensificaram-se, mas não consegui sentir a compaixão que normalmente teria. Não depois de tudo que havia descoberto. E quanto à sua ameaça de me interditar, continuei, de me declarar incapaz para tomar controle do meu patrimônio, isso também foi porque eu não notaria? Dr. Cláudio interveio, colocando sobre a mesa meu laudo neuropsicológico. Devo informar que o Sr. Jorge passou por avaliação médica completa esta semana. Os resultados, como podem ver, atestam sua plena capacidade mental. Qualquer tentativa de interdição baseada em suposta incapacidade seria não apenas infrutífera, mas potencialmente configuraria má-fé processual. Ricardo, que permanecera calado durante a maior parte da reunião, finalmente levantou os olhos. O que vocês querem? Dinheiro? Não temos como devolver agora. A maior parte foi para as apostas, para as dívidas. Não se trata apenas de dinheiro, respondeu o Dr. Cláudio. Trata-se de responsabilidade, de consequências para ações deliberadamente prejudiciais. Foi nesse momento que decidi implementar o plano que havia amadurecido nos últimos dias. Olhei para Marcelo, que assentiu encorajadoramente, e então para Dr. Cláudio, que me cedeu a palavra com um gesto. Tenho uma proposta, anunciei, sentindo uma estranha calma me envolver.
Uma alternativa que pode evitar que essa situação evolua para um processo criminal. Todos na sala voltaram sua atenção para mim. Débora enxugou as lágrimas, subitamente alerta. Nos últimos dias, continuei, venho trabalhando com o Dr. Cláudio na criação de uma fundação. A Fundação Maria Mendonça para a Proteção do Idoso. Seu objetivo será oferecer assistência jurídica, psicológica e social a idosos vítimas de abuso financeiro, especialmente quando perpetrado por familiares. Fiz uma pausa, observando a reação de Débora e Ricardo. Ambos pareciam confusos, incertos sobre onde eu queria chegar. Já transferi uma parte significativa do meu patrimônio para esta fundação, revelei. A sala comercial da Rua 15 de Novembro, 40% dos meus investimentos, minha coleção de arte. A fundação já existe legalmente, com um conselho gestor composto por pessoas de minha confiança. Vi o rosto de Débora se transformar à medida que compreendia o significado das minhas palavras. O patrimônio que ela esperava controlar um dia, que considerava praticamente seu por direito, havia sido parcialmente redirecionado para uma causa maior que nós mesmos. Quanto à minha aposentadoria, prossegui, continuarei administrando-a pessoalmente com o auxílio do Dr. Cláudio. Não haverá qualquer transferência mensal para vocês. O senhor não pode fazer isso, protestou Débora, a indignação superando momentaneamente o choque. É sua família, nós temos direitos. Doutor Cláudio interveio com sua característica calma profissional. Na verdade, senhora Débora, seu pai tem todo o direito de dispor de seus bens como bem entender, desde que mantenha o necessário para sua própria subsistência, o que é claramente o caso. Ricardo, surpreendentemente, foi o primeiro a mostrar sinais de aceitação. É justo, disse ele, ignorando o olhar furioso da esposa. Abusamos da confiança do Jorge, merecemos as consequências. Quanto a essas consequências, continuei, tenho uma proposta. Em vez de prosseguirmos com uma ação criminal por abuso financeiro contra idoso, que poderia resultar em pena de reclusão, sugiro uma alternativa: trabalho voluntário na fundação. A proposta provocou reações variadas ao redor da mesa. Helena sorriu, aprovando a ideia. Paulo parecia cético, enquanto Augusto mantinha uma expressão impenetrável. Trabalho voluntário? Repetiu Débora, incrédula. Sim, 12 horas semanais, durante pelo menos um ano. Ricardo pode ajudar na parte administrativa, utilizando sua experiência em vendas para a captação de recursos. Você, Débora, com sua formação em administração, pode contribuir na organização dos programas educativos. Observei cuidadosamente suas reações. Ricardo parecia quase aliviado, talvez pela perspectiva de evitar um processo criminal, talvez pela oportunidade de fazer algo genuinamente útil pela primeira vez em muito tempo. Débora, por outro lado, ainda demonstrava resistência. E se nos recusarmos? Desafiou ela. Dr. Cláudio respondeu antes que eu pudesse. Nesse caso, prosseguiremos com as medidas legais cabíveis. As evidências que reunimos são mais que suficientes para uma condenação por abuso financeiro contra idoso, sem mencionar as implicações para o Sr. Ricardo quanto à hipoteca fraudulenta da casa do Sr. Augusto. A ameaça pairou no ar por alguns momentos. Finalmente, Débora baixou os olhos. Vocês têm até segunda-feira para decidir, concluí, levantando-me para indicar que a reunião estava encerrada. Pensem bem, esta é uma oportunidade de reparação. Não apenas para mim ou para Augusto, mas para vocês mesmos. Enquanto se preparavam para sair, Augusto levantou-se também, aproximando-se do filho. Por um momento pensei que fosse abraçá-lo, oferecer algum tipo de reconciliação. Em vez disso, colocou um papel na mão de Ricardo. É o contato do meu advogado, explicou com dignidade. Quanto à hipoteca, não serei tão generoso quanto Jorge. Espero a anulação do contrato e a devolução integral dos valores, ou enfrentaremos isso nos tribunais. Após a saída de Débora e Ricardo,
A sala permaneceu em silêncio por alguns instantes. Havia uma mistura de alívio e tristeza no ar. Alívio por termos finalmente confrontado a situação. Tristeza pela constatação de quanto nossa família havia se fragmentado. Foi mais fácil do que esperava, comentei, sentindo o cansaço finalmente me atingir. Porque estávamos preparados, respondeu Marcelo, e porque a verdade estava do nosso lado. Nos dias que se seguiram, mergulhei integralmente no projeto da Fundação. Trabalhei com o Dr. Cláudio na finalização do Estatuto, com Helena no desenvolvimento dos programas educativos, com Paulo na estruturação financeira. A sala comercial da Rua 15 de Novembro começou a ser reformada para acomodar nosso trabalho. Salas de atendimento jurídico e psicológico, um espaço para palestras e workshops, uma pequena biblioteca especializada em direitos dos idosos. Na segunda-feira, como esperado, Débora e Ricardo entraram em contato aceitando a proposta do trabalho voluntário. Não foi uma rendição calorosa ou entusiasmada, apenas um e-mail formal endereçado a Dr. Cláudio, mas era um começo. 3 meses se passaram até que eu visse Débora novamente. Ela havia cumprido rigorosamente seu compromisso de trabalho voluntário, mas sempre em horários em que sabia que eu não estaria na fundação. Foi Helena quem, discretamente, me manteve informado sobre seu progresso, como inicialmente resistia às tarefas designadas, mas gradualmente começou a se envolver genuinamente, especialmente após ouvir os relatos de outros idosos que haviam passado por situações semelhantes à minha. Em uma tarde chuvosa de quinta-feira, cheguei mais cedo à fundação para uma reunião com potenciais parceiros. Atravessando o corredor que levava à sala de reuniões, ouvi uma voz familiar vinda da biblioteca. Débora, aparentemente conduzindo uma sessão de orientação para um grupo de idosos. O mais importante é nunca se sentir envergonhado por buscar ajuda, dizia ela. O abuso financeiro contra idosos é mais comum do que imaginamos. E muitas vezes vem justamente de quem mais amamos e em quem mais confiamos. Parei na porta, observando sem ser notado. Minha filha, aquela mesma que há poucos meses tentava se apropriar da minha aposentadoria, agora orientava idosos sobre como se protegerem de situações semelhantes. Havia algo diferente em seu semblante, uma sobriedade, uma maturidade que não reconheci imediatamente. Nossos olhares se cruzaram quando ela finalmente me viu. Por um longo momento, ficamos assim, em silêncio, o peso de tudo que havia acontecido entre nós suspenso no ar, como as partículas de poeira iluminadas pela luz da tarde que entrava pelas janelas. Débora encerrou a sessão pouco depois e os idosos foram saindo aos poucos, alguns parando para me cumprimentar. Eu já era uma figura conhecida na fundação, o Sr. Jorge que teve a coragem de criar tudo isso, como muitos diziam. Quando finalmente ficamos a sós, o silêncio se estendeu, pesado de palavras não ditas, de mágoas ainda não completamente cicatrizadas. Pai, começou ela finalmente, a voz quase um sussurro. Sei que provavelmente nunca vai me perdoar pelo que fiz. Não mereço seu perdão, mas quero que saiba que estou genuinamente arrependida. Estudei seu rosto, buscando sinais da manipulação que havia se tornado sua marca registrada. Não encontrei nenhum. Havia apenas cansaço, arrependimento e algo mais. Uma determinação nova, diferente da ambição gananciosa de antes. O trabalho aqui na fundação, continuou ela, começou como uma punição, uma obrigação. Mas tem se tornado muito mais que isso. Ouvir as histórias desses idosos, ver como muitos deles foram abandonados ou explorados por suas famílias, me fez enxergar o que eu me tornei, o que quase destruí. Senti meu coração, aquele mesmo coração que havia sido partido pela traição dela, começar a amolecer ligeiramente. Não era perdão ainda, era algo mais básico. O reconhecimento de uma possibilidade de mudança, de crescimento. Ricardo e eu nos separamos, revelou ela, surpreendendo-me. Depois que ele devolveu o dinheiro da hipoteca para o pai,
Com a ajuda de um empréstimo que conseguiu para quitar as dívidas de jogo, percebemos que não tínhamos mais nada em comum além das mentiras que construímos juntos. Assenti, sem saber exatamente o que dizer. Parte de mim queria confortá-la, abraçá-la como fazia quando ela era pequena e vinha com os joelhos ralados depois de uma queda de bicicleta. Outra parte ainda se mantinha cautelosa, protetora das feridas que ainda cicatrizavam. Estou fazendo terapia, continuou ela, e frequentando um grupo de apoio para familiares de jogadores compulsivos. Estou aprendendo muito sobre como me tornei a pessoa que era. As inseguranças, a necessidade de aprovação através de bens materiais, o medo constante de não ser suficiente. A vulnerabilidade em sua voz era algo novo, algo que não via desde que ela era adolescente, antes que as máscaras da idade adulta começassem a se solidificar. Não espero que voltemos a ser o que éramos antes, concluiu ela. Sei que há coisas que não podem ser desfeitas, mas gostaria de tentar construir algo novo, se o senhor estiver disposto. Algo baseado em honestidade desta vez. Pensei em Maria, em como ela sempre acreditava na capacidade de redenção das pessoas. Ninguém é apenas a pior coisa que já fez, costumava dizer. Pensei em Marcelo, que havia se transferido para São Paulo como prometido, visitando-me regularmente aos fins de semana. Pensei na fundação, que em apenas 3 meses já havia ajudado dezenas de idosos a recuperarem sua autonomia financeira e sua dignidade. Um passo de cada vez, Débora, respondi finalmente. Não sei se algum dia voltarei a confiar plenamente em você, mas estou disposto a tentar. Naquela tarde chuvosa, enquanto caminhávamos lado a lado pelos corredores da fundação que nascera da nossa dor compartilhada, senti uma estranha paz se instalar em meu peito. Não era o final feliz dos contos de fadas, com reconciliações instantâneas e perdões absolutos. Era algo mais real, mais humano, o início de uma jornada incerta em direção à cura, com todas as suas complexidades e nuances. E talvez, pensei enquanto Débora me mostrava o projeto educativo que estava desenvolvendo para escolas, esse fosse o verdadeiro presente que Maria nos deixara. Não o dinheiro que quase nos destruiu, mas a capacidade de encontrar luz mesmo nos momentos mais sombrios, de transformar dor em propósito, de reconstruir o que parecia irremediavelmente quebrado. A Fundação Maria Mendonça para a Proteção do Idoso se tornaria, nos anos seguintes, uma referência nacional no combate ao abuso financeiro contra idosos. E eu, Jorge Mendonça, aos 72 anos, descobri que ainda havia capítulos importantes para serem escritos na história da minha vida, capítulos de dignidade, de propósito e, quem sabe, até de reconciliação. Amigos que me acompanharam até aqui, obrigado pela paciência em ouvir a história deste velho bancário de 72 anos que quase teve sua vida destruída pela ganância de pessoas que deveriam protegê-lo. Se esta narrativa tocou seu coração, é porque muitos de vocês talvez já tenham vivido situações semelhantes ou conheçam alguém que passou por isso. Como vocês viram, minha jornada começou com uma ligação devastadora da minha própria filha, exigindo 90% da minha aposentadoria. Aquele momento, que parecia o fim do mundo, foi na verdade o início de uma transformação profunda na minha vida. A traição inicial me levou a buscar ajuda com meu advogado Dr. Cláudio, a reunir aliados como minha vizinha Helena e meu amigo Paulo, e a reconectar-me com meu filho Marcelo, que se mostrou um pilar de força quando mais precisei. Durante nossa investigação, descobrimos a extensão dos abusos, os desvios de dinheiro, as mentiras sobre a saúde de Augusto, o vício em apostas de Ricardo, a tentativa de me interditar para tomar controle do meu patrimônio. Cada descoberta era como um punhal no coração de um pai que só queria ajudar sua família. O confronto no escritório do advogado foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Ver nos olhos da minha filha a compreensão do que ela havia se tornado, testemunhar o desmoronamento das mentiras cuidadosamente construídas,
Não foi uma vitória que celebrei, mas um momento necessário de verdade que abriu caminho para a cura. A criação da Fundação Maria Mendonça para a proteção do idoso transformou minha dor em propósito. Quando decidi transferir parte significativa do meu patrimônio para essa causa, não foi apenas para proteger meus bens da ganância, mas para garantir que minha experiência pudesse ajudar outros idosos em situações semelhantes. Como dizia minha falecida esposa, a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Hoje, 3 anos depois daquela ligação fatídica, posso dizer que minha vida tomou rumos que jamais imaginei. A Fundação já atendeu mais de 1.000 idosos, oferecendo suporte jurídico, psicológico e social para vítimas de abuso financeiro. Augusto, o pai de Ricardo, tornou-se um dos conselheiros mais ativos, compartilhando sua própria experiência para alertar outros idosos. Helena coordena os programas educativos que já chegaram a dezenas de escolas, ensinando jovens sobre a importância do respeito aos mais velhos. Meu filho Marcelo realmente se transferiu para São Paulo e agora mora a apenas 40 minutos de mim. Nossos almoços de domingo no Cantinho Mineiro se tornaram uma tradição inviolável, um momento sagrado para compartilharmos nossas vidas, nossos sonhos, nossas preocupações. E Débora? Bem, nossa relação nunca voltou a ser o que era antes. Como poderia? Mas encontramos um novo caminho. Após seu divórcio de Ricardo, ela realmente se dedicou à terapia e ao trabalho na Fundação. Hoje, coordena o programa de reintegração familiar, ajudando a reconstruir pontes entre idosos e familiares que estão genuinamente arrependidos e dispostos a mudar. Há ainda momentos de desconforto entre nós, silêncios carregados de memórias dolorosas, mas também há momentos de conexão autêntica que antes não existiam. Ricardo, surpreendentemente, também encontrou seu caminho. Depois de enfrentar seu vício em apostas e quitar suas dívidas, dedicou-se a ajudar outros jogadores compulsivos. Ocasionalmente, ainda colabora com a Fundação, compartilhando sua perspectiva única, a de alguém que já esteve do lado de quem explora e agora trabalha para reparar o dano causado. O que aprendi nessa jornada é que envelhecer com dignidade não é apenas sobre ter segurança financeira, embora isso seja fundamental. É sobre manter o controle da própria vida, fazer escolhas conscientes, estabelecer limites claros, mesmo com aqueles que amamos. É sobre construir uma rede de apoio confiável e reconhecer os sinais de alarme quando algo não parece certo. Aprendi também que a traição, por mais dolorosa que seja, não precisa ser o capítulo final da nossa história, que é possível transformar experiências devastadoras em algo maior que nós mesmos, que a capacidade humana de adaptação, crescimento e perdão é muito mais poderosa do que imaginamos. Aos idosos que estão me assistindo e talvez se identifiquem com minha história, vocês não estão sozinhos. O dinheiro que vocês acumularam ao longo de décadas de trabalho duro é seu por direito. Sua autonomia não é negociável. Não se envergonhem de buscar ajuda, de questionar quando algo parece errado, de dizer não, mesmo para pessoas que vocês amam profundamente. Aos familiares de idosos, lembrem-se de que o patrimônio dos seus pais ou avós representa uma vida inteira de sacrifícios, de escolhas, de sonhos adiados. Respeitem isso. Ajudem a protegê-los de quem quer explorá-los, inclusive de vocês mesmos nos momentos de desespero financeiro. E a todos que acompanharam esta história até aqui, obrigado pela atenção, pelo carinho, pela solidariedade silenciosa que senti através das suas visualizações. Este relato não foi fácil de compartilhar, exigiu que eu revivesse momentos extremamente dolorosos da minha vida. Mas se ele ajudar uma única pessoa a evitar passar pelo que passei, ou a encontrar a coragem para sair de uma situação de abuso, terá valido cada segundo. Agora preciso pedir algo a vocês. Se esta história tocou seu coração, se você acredita que ela merece ser compartilhada, por favor, inscreva-se no canal,
Meu Avô Falou. Suas inscrições nos ajudam a alcançar mais pessoas, a levar estas histórias para quem precisa ouvi-las. Deixe seu like, isso nos mostra que estamos no caminho certo. E, principalmente, comente sua opinião, conte se já viveu algo parecido, compartilhe sua própria experiência. Os comentários de vocês não são apenas números para nós, são conexões humanas, são histórias que se entrelaçam com as nossas, são mãos estendidas através da tela. Não deixe de assistir aos outros vídeos do canal. Cada história traz uma lição diferente, uma perspectiva única sobre envelhecer em um mundo que muitas vezes esquece o valor da experiência e da sabedoria acumulada ao longo dos anos. E se puder, considere apoiar nosso trabalho através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para cobrir os custos de produção. Fazer estes vídeos exige tempo, dedicação e recursos. Sua contribuição, por menor que seja, nos ajuda a manter o canal ativo e a trazer mais conteúdos diariamente. Este apoio financeiro é essencial para continuarmos levando estas histórias a quem precisa ouvi-las. Deixo com vocês uma última reflexão. A velhice não é o fim da jornada, mas uma fase com seus próprios desafios e belezas. Aos 72 anos, quando pensei que minha história já estava escrita, descobri que ainda havia capítulos importantes por vir. Nunca é tarde para recomeçar, para encontrar um novo propósito, para transformar dor em sabedoria. Até o próximo relato, amigos. Aqui é Jorge Mendonça do canal Meu Avô Falou. Lembrando que nossas rugas são mapas de todas as vidas que vivemos e ainda há muito caminho pela frente.